no limite da sua idade, dentro de um entendimento humano que não é mais possível, com todas as oposições ou condições que opunham melhor a esse objetivo de gestação. Deus rompe. A palavra de Deus será disruptiva. A palavra de Deus romperá. A palavra de Deus vai transpor qualquer ideia, qualquer pensamento ou qualquer diagnóstico. Isabel fica grávida. E a Bíblia Sagrada diz que é neste ambiente que nasce o profeta, ou melhor, o João o Batista. Deus está a preparar a sua logística. Os tempos estão se consumindo. O tempo da vinda do Cristo estava próximo. Deus usou vários mecanismos de preparação da sua logística. Por exemplo, Ele queria que as pessoas conhecessem acerca do seu filho. Ele queria que as pessoas soubessem que existe uma promessa acerca do seu filho. O que Ele vai fazer é, durante 400 anos, Ele se silenciará. Nós conhecemos isso teologicamente como um período interbíblico, o período de silêncio. Deus não vai se manifestar no meio do povo, não vai dar visão, não vai dar revelação, não vai dar a palavra profética. Não tem Turim, não tem Purim, não existe estola sacerdotal que consiga atrair a presença dele ou fazer com que ele se expresse. Quando o povo percebera que Deus se fechou, sistematicamente começaram a buscar nas escrituras a resposta. Por que Deus está em silêncio? Enquanto eles procuravam a resposta, Deus apresentava para eles o Messias. Nessa altura de procura, começará a se levantar alguns partidos que nós conhecemos, os escribas, que serão os copistas das escrituras e vão fazer cópias de várias escrituras por causa da demanda que havia das escrituras. As pessoas estavam à procura de entender, precisavam das escrituras. Os escribas multiplicaram as suas escritas. Começará a se levantar doutores da lei, aqueles que vão interpretar as escrituras para dar resposta àquele silêncio. Se levantaram os escribas, levantaram-se os fariseus. Estes terão a responsabilidade de aplicar e explicar para o povo. E era comum entendimento: Cristo virá, Cristo está a caminho, não muito tempo passará e Ele estará entre nós. Uma vez que do ponto de vista do conhecimento, de sensibilidade de informação, estava feito o trabalho, agora era a hora do Senhor enviar alguém que falaria acerca dele. A Bíblia Sagrada diz então que este é o João Batista. João nasce dentro das condições que já referi, e a Bíblia diz, a história conta, que ele vai se retirar entre os essênios. Lá ele aprende acerca de purificação. Ele percebe que é necessário começar agora a pregar para as pessoas, para a vinda de Jesus, que as pessoas se batizassem em arrependimento. E ele começou a pregar sobre arrependimento. Arrependei-vos. Ele chamava raça de víboras. E chamava raça de víboras por causa da natureza das víboras, por causa de seu veneno, por causa de sua frieza, por causa de sua sagacidade para o mal, por causa da sua inclinação em querer destruir outra pessoa. O ser humano, de alguma forma, estava ganhando esses sinais, esses traços, e ele chamava as pessoas para o arrependimento. Arrependei-vos, raça de víboras. Até quando fugirás a ira que há de vir sobre vós? A Bíblia diz que ele se estaciona no Rio Jordão, ou às margens de Rio Jordão, mais ou menos na região da Pereia, e ele vai estar batizando, ele vai estar purificando as pessoas. Cada pessoa que entrasse naquelas águas, confessando os seus pecados, tinha a oportunidade de viver uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz que ele avisava: eu só vos batizo com água para arrependimento dos pecados.
Não me confundam. Eu sou somente o arauto, aquele que foi enviado à frente. As pessoas questionavam: és tu o Cristo? Ele abertamente dizia: não, eu sou somente aquele que foi enviado adiante. Eu não sou o Cristo, não estou interessado em sê-lo. Eu vim para anunciar Ele. Ele virá. Ele complementava a sua mensagem dizendo que aquele que vem é maior do que eu. Eu não tenho dignidade nenhuma de ficar de joelhos perante Ele e desatar as correias das suas sandálias para que Ele possa lavar os seus pés. Nem nesse nível eu sou digno de chegar diante dEle. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu vos batizo com água. Ele vai fazer mais. Mas é importante que vocês sejam batizados. A Bíblia diz que em um dia em que ele está a batizar, isto é, João Batista, chega Jesus na mesma fila. Os historiadores contam que era uma multidão que ia para ser batizado com João. Ser batizado por João não era tão fácil. Era uma fila enorme para ser batizado por João. Mesmo porque ele é o primeiro que trouxe a filosofia do batismo. Mesmo porque ele é que recebeu a revelação de Deus para ir se batizar, ou para ir batizar as pessoas. E um momento em quando ele estava lá na sua comunidade, Deus disse para ele: eu vou te enviar para você preparar as pessoas e batizar nas águas. Porém, entre aqueles que serão batizados, estará alguém especial. E esse será o sinal que você identificará que ele é especial. Você vai ver uma pomba repousando sobre ele. Aquele que repousar a pomba, este é quem eu chamei. A Bíblia diz que quando ele vê Jesus na fila, ele diz para o Senhor: não é justo que eu é que tenha que te batizar. É tu que tinhas que me batizar, mesmo porque eu sou menor do que tu. A Bíblia diz que Jesus Cristo disse para ele: deixa, João, não coloca oposição nenhuma. É necessário cumprir toda a justiça. Aqui Jesus estava relevando o facto de que era necessário cumprir princípios. Não adianta ter muita unção se eu não saber cumprir princípios. Não adianta eu carregar uma glória tão grande se eu não saber cumprir princípios. É necessário me submeter. É necessário que você me batize. Eu não estou aqui a disputar posição. Jesus demonstra um nível de humildade tão grande. Jesus não é da geração sabe quem eu sou. Jesus não é da geração estás a brincar comigo. Jesus não é da geração se você soubesse quem eu sou. Jesus não é da geração eu sou, você vai ver com quem você está se metendo. Jesus é da geração que se submete. Se é para submeter, não tem problema. Quem foi que disse que o teu tamanho é medido por você estar submisso a alguém? Mentira de Satanás. Aliás, algumas pessoas estão submissas, mas aquilo que Deus colocou na vida dela, vai chegar o teu tempo. Aprenda a esperar e respeitar algumas coisas que o Senhor precisa de fazer e agir na sua vida. Não dá para empurrar. Ele faz. Nem toda gente que está na tua frente morrerá na sua frente. Tem algumas pessoas que o Senhor coloca de forma circunstancial. Se você tem alguma coisa, a primeira coisa que você precisa de começar a exercer é sua humildade. Grandes se sentem pequenos, não se sentem grandes. Grandes se sentem pequeninos, eles não se sentem grandes. Eles reconhecem que sem o Senhor nada são. É o Senhor que precisa de estar nele. É o Senhor que precisa de agir nele. É o Senhor que precisa de operar nele. E é por isso que Jesus está a dizer para ele: deixa, João. A perspectiva de João é lógica. Ora, se você é maior do que eu,
Se eu não sou digno sequer de desatar as correias das suas sandálias, por que eu tenho que te batizar? A perspectiva de Jesus Cristo também ela é espiritual. De João é lógica. A perspectiva de Jesus é espiritual. Tem determinados processos que você tem que passar, e algumas vezes você passa por uma pessoa que hierarquicamente é inferior a ti, que vai operar o processo. Por exemplo, Paulo, quando se encontrou com Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Senhor lhe disse: vai até a rua chamada direita, você vai encontrar um discípulo, Ananias, e ele vai orar por ti. Quando Ananias estiver a orar por ti, as camas vão cair sobre os seus rostos, sobre o seu rosto. A partir daí eu vou te introduzir no novo tempo. Ananias não é apóstolo. Deus não mandou Paulo em um apóstolo. Deus mandou Paulo em um discípulo e disse para ele: é o discípulo que vai orar por ti. É alguém que tem menos conhecimento do que você é, mas é ele que vai orar por ti. É alguém que é inferior hierarquicamente, mas é ele que vai orar por ti. É alguém que você será anos-luz distante dele, mas é aquela pessoa que vai orar por ti. Deus tem várias formas de testar nossa humildade. Eu gostaria somente que você entendesse isso. Eu sei que os teus alcances são grandes do ponto de vista social, mas diante de Deus você é nada. O salmista disse que a nossa justiça diante dele são como os trapos de imundícia. Nós não somos nada diante dele. Agora ele pode nos fazer poderosos, porque está escrito lá em Salmos números 2, versículos número 8: pede-me, é só me pedir, eu te darei os confins da terra, ou melhor, as nações e os confins da terra por tua possessão. Está escrito lá em Isaías capítulos 1, versículos número 19: se tu creres e obedeceres, comereis o melhor desta terra. Está escrito lá nos Salmos número 83: se tu creres, comerás do trigo mais fino desta terra. Está escrito lá em Deuteronômio capítulos números 28, versículos 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de cumprir todos os seus mandamentos, todos estes sinais seguirão e te alcançarão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto da tua maçadeira, bendito serás. E tem mais: os teus inimigos por um caminho se levantarão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. A obediência ao divino requer reconhecimento da tua insuficiência, da sua incapacidade. Sabe por que Abraão chamou Deus de El Shaddai? O El Shaddai, numa interpretação mais correta, eu sou o Deus mais do que suficiente. Se ele é o Deus mais do que o suficiente, é porque tem alguém que percebeu que ele não é suficiente, que percebeu que ele não tem força, e por essa razão diz que tu és o Deus mais do que suficiente. Não é humilhação, algumas vezes é recuo estratégico, não é vergonha, algumas vezes é Deus que está a te esconder, não é limitação, algumas vezes é Deus que está a te preparar. O coração tem que estar pronto, tem que descer. Quem não aprende a descer nunca conseguirá ter o prazer de subir. Eu ouvi quando o Paulo escreveu para a igreja em Filipos: é importante que haja em vós o mesmo sentimento que houve na pessoa de Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de homem. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, agora, o que aconteceu na vida dele foi sobrenatural, pelo que Deus o exaltou soberanamente, colocando o seu nome acima de todo nome. Eu gostaria que você soubesse isso. Quando você é humilde, não te diminui nada, não retira nenhum pedaço do teu corpo, não retira nenhum milímetro daquilo que você tem. Quando você é humilde, não anula nada daquilo que você é. Você pode continuar sendo grande, mas se submetendo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso falar para alguém que está aqui? Eu vim lhe dizer que o Senhor só está à espera desse teu passo.
A Bíblia diz que Jesus se submete, deixa João. É importante que eu é que me submeta. E por que Jesus quer dizer isso para João? Mesmo porque ele é o Messias, porque ele necessitava de submeter. A Bíblia diz que Jesus entrou nas águas. Oh, glórias ao nome de Jesus. Antes dele entrar, a Bíblia diz que Jesus Cristo vai ouvir uma avaliação acerca do seu estado. Jesus Cristo ouviu João lhe dizendo que está aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou repetir: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o que tira a nódoa de uma roupa, é o que tira o pecado do mundo. Não é o que tira os males do mundo, é o que retira a raiz dos males do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. E por que o Cordeiro de Deus? Porque você sabe que a nação de Israel tinha como sacrifício os cordeiros. Os cordeiros oferecidos tinham como missão retirar o pecado de uma pessoa ou de uma família. Você podia oferecer o cordeiro por sua própria ordem ou por sua família. Vamos chegar até no capítulo 12 do livro de Êxodo. A Bíblia Sagrada diz que Deus diz para Moisés: o povo vai sair, mas eu queria que eles matassem um cordeiro. A família que for muito grande, ela pode ficar com um cordeiro. Se a família for pequena, um meio cordeiro será suficiente para poder levar os pecados daquela família. Veja que a intenção era cobrir, para que o anjo da morte, quando viesse, não passasse naquelas casas onde comeram o cordeiro e colocaram o sangue no umbral das portas. E a Bíblia diz que o Senhor orienta um cordeiro para cada família. Quando nós chegamos no livro de Números e Deuteronômios, nós vimos que o sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, ele teria que derramar o seu sangue ou sacrificar um cordeiro. Para quê? Em ordem de sua santificação. E ele vai colocar o sangue nos dedos maiores, o sangue nos seus ouvidos, o sangue nos seus polegares, nos seus dedos polegares, antes de entrar dentro do lugar santo dos santos. O sangue tinha que ser entregue para que ele pudesse entrar como se não tivesse pecados nenhuns. Quando alguém levasse algum cordeiro para ser oferecido por ordem de sua família, era o sacerdote que olhava o cordeiro para ver se o cordeiro tem mancha, para ver se o cordeiro tem defeito. Se o cordeiro tiver mancha, como por exemplo, se for com pele salpicada, não pode ser oferecido. Se tiver alguma perna cortada, não pode ser oferecido. Tinha que ser perfeito o cordeiro. E quem batia o martelo dizendo que o cordeiro está perfeito era o sacerdote. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus Cristo veio, o João não viu Jesus como um homem, o João viu Jesus como cordeiro. E o João, quando vê o Jesus como cordeiro, ele aprova o cordeiro. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele está a dizer é: eu sou filho de sacerdote da tribo de Levi, e nessa condição repousa sobre mim a unção de sacerdote. Eu consigo avaliar o cordeiro para saber se ele está em condições para ser o sacrifício. Não pode ter mancha. Esse não tem mancha, não tem pecado. Aleluia. Não pode ter nada cortado nele. Esse não tem. Este está perfeito. Esse não caiu, esse não pecou, esse não errou, esse tem condições de tirar o pecado. Mas não tem condições de tirar o pecado de uma família, é pouco para ele. Ele tem condições de tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os cordeiros tiravam o pecado no máximo de uma família, mas este aqui tem capacidade para tirar o pecado de todo o mundo. A
aqui está o Cordeiro de Deus. Mas o Cordeiro de Deus foi batizado. Por que o Cordeiro de Deus foi batizado? Porque ele tem que cumprir a justiça. Qual é a justiça? A justiça está no facto de que todos os seres humanos vieram proveniente de Adão. E todos aqueles que querem entrar no reino dos céus têm que entrar pelas duas portas. A primeira, ela chama-se espiritual. A segunda, ela chama porta das águas. Eu disse, primeiro tem que passar pela porta espiritual. Depois tem que passar pela porta das águas. Qual é a porta espiritual? Transformação, renovação. Receber o Espírito Santo. Para quê? Para aniquilar toda esta natureza. Batismo não transforma ninguém. O que transforma é nascer do Espírito. Quem nasce do Espírito é completamente transformado. Primeiro, nasce do Espírito. Oh, glórias ao nome de Jesus. E é aqui que a coisa começa a ficar boa. Ninguém que decide ser, ou alguém que decide ser batizado, é porque já nasceu do Espírito. Alguém que decide buscar a Deus, é porque já nasceu do Espírito. Ninguém decide de repente amar a Deus, clamar a Deus, buscar a Deus. Ninguém tem prazer de estar na casa de Deus se não carregar o Espírito Santo. É porque o Espírito de Deus já começou a operar na sua vida. Ninguém decide amá-lo, ninguém decide glorificá-lo. Quando você vem na casa de Deus e já consegue glorificar a Deus, já consegue dizer aleluia, já consegue dizer graças a Deus, já consegue levantar as mãos, já consegue ficar em pé, irmão. Humanidade não faz isso. Só o Espírito de Deus é que consegue fazer isso. Só o Espírito de Deus é que consegue fazer isso. Só quem sente, já consegue sentir alguma coisa tomar o meu corpo. O que é isso? Parece que a glória de Deus está aqui. Se você ouve uma mensagem e começa a chorar, não sabe por que está chorando, é o Espírito Santo que está em operação. Isto aqui não é humanidade, mesmo porque isto aqui não é um palco, isto aqui é um altar. Aqui não se prega autoajuda, aqui se faz pregação do Evangelho. O que faz chorar aqui não é emoção, o que faz chorar aqui é a glória de Deus manifesta nesse lugar. Posso pregar para quem está aqui? Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. Significa que o Espírito de Deus já está aí, mas não é suficiente para ver o reino de Deus. É importante que a pessoa entre nas águas. Aqui a decisão de entrar nas águas é uma decisão firme de alguém que quer um compromisso com Deus. A decisão de entrar nas águas é alguém que entende que este é o meu Deus e eu quero caminhar com Ele. Para que você entenda dentro de uma linguagem mais compreensível, mais perceptível. As mulheres entendem melhor do que eu isso. Mulheres, você permitiria que alguém estivesse na sua vida, dissesse que te ama, que quer caminhar contigo, sente saudades tuas, mas quando é para falar de casamento diz, agora não, quem sabe daqui a pouco. Oh, come on somebody. Se você gosta, quer compromisso, vamos falar de casamento. Posso pregar para quem que está aqui? Aleluia. Batismo é para alguém que não quer enrolar Jesus. Batismo é para pessoas que decidiram, eu não vou te enrolar, não vou te dar muito tempo, eu sei o que eu quero, eu vou entrar nessas águas, eu quero entrar no reino dos céus, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero caminhar contigo. Deus pode fazer milagre na sua vida. E ela opera milagres. Sem se batizar, você pode viver milagres. Sabia disso? Não precisa de se batizar para viver milagres. Ela opera milagres. Agora, para entrar no reino dos céus, é preciso relacionamento. É preciso nascer de novo. É preciso entrar nas águas. É preciso sair das águas. Por que, pastor? Porque a Bíblia Sagrada nos mostra que todos nós, sem o batismo, estamos mortos. Efésios capítulo 2, versículos números 1. A Bíblia diz: e
nos vivificou, estando nós mortos nos nossos deleites e nos nossos pecados. Nós que noutra hora andávamos segundo o curso deste mundo, mas Ele, pelo muito amor que nos amou, estando nós perdidos em nossos deleites e pecados, nos resgatou. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia, porque nós somos feituras suas, feito para a honra e glória do seu nome. A pessoa só consegue viver se nascer outra vez das águas. Talvez você não saiba, eu preciso te dizer isso. Segundo a Bíblia Sagrada, todos nós fomos vendidos sob pecado, andamos sob a administração de Satanás. O inimigo ordena aquilo que faz na nossa vida. Nós nascemos carnalmente, e nesta linha carnal cometemos o pecado por meio de Adão. A natureza pecaminosa habita em nós por meio de Adão. A única forma de nós sermos resgatados é, primeiro, confessarmos os nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados e entrarmos nas águas para sair novas criaturas. Jesus Cristo disse: aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. É necessário nascer de novo. Eu respeito a tua posição de nem querer se batizar. Eu respeito a tua posição desse namorado que está a enrolar o noivo, frequenta a casa do pai, mas não tem relacionamento com ela. Esta aqui é a casa do pai, mas nós cremos que nós precisamos ter relacionamento com o filho. É necessário ter relacionamento com o filho. Eu posso pregar conforme eu sinto. A Bíblia Sagrada fala acerca de uma mulher chamada do fluxo de sangue, que quando viu Jesus Cristo correu até Jesus, colocou as suas mãos nas orlas do vestido de Jesus. A Bíblia diz que ela foi curada e ela estava a ir-se embora. Jesus parou a caminhada e diz: alguém me tocou. Aleluia, aleluia. Eu curei alguém. Alguém me tocou. E como esta pessoa me tocou, eu não posso sair daqui sem ter relacionamento com ela. A mulher estava se escondendo. Jesus Cristo disse: eu não saio daqui sem que essa mulher apareça. Por quê? Porque comigo não é para receber milagre e ir embora. Comigo tem que ter relacionamento. Tem que vir para se relacionar comigo. Se receber um milagre, você vem aqui: Senhor, me ajuda, me abençoa, me dá. Mas na hora de decidir se batizar, amanhã, que Jesus também, para te responder a oração, começa a dizer amanhã, para que você veja. Nós estamos a falar nos últimos tempos de interesseiros espirituais. Oh, glórias a Deus. Posso usar um termo aqui? É baixo o termo que eu vou usar. Chuladores espirituais, que querem sugar, mas na hora de ter compromisso com Ele, agora não, amanhã. Paga a minha festa, mas eu não te convido para a minha festa. Eu vim lhe dizer nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, é hora de você se posicionar para entrar no reino dos céus. Só é possível se nascer das águas e do Espírito. Aleluia. O que quer dizer, irmãos? Posso pregar como eu estou sentindo? Oh yes, isso vai chocar alguns. O que quer dizer? Que você pode estar na igreja, mas não está no reino. Eu sinto Jesus, porque a Bíblia diz que se não nascer da água do Espírito, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Você pode estar na igreja, mas não está no reino. Só entra no reino quem nasce das águas e do Espírito. I'm feeling. Eu vim te anunciar para alguém que está aqui que é o tempo de tomar uma decisão. A Bíblia diz que Jesus entra nas águas. Eu começo a sentir aqui os primeiros sinais bons do batismo. A Bíblia diz que quando ele entra nas águas, os céus se abriram. Vou repetir: os céus se abriram. Os céus estavam fechados. Bastou entrar nas águas, os céus se abriram. Eu vou pregar para esse grupo que está aqui. Você está preparado para a nova fase da sua vida? Os céus vão se
se abriu. Eu disse, os céus se abriram e veio uma voz. Antes a voz não veio, mas depois de sentar nas águas, saindo das águas, a voz veio e disse: este é o meu filho amado. Can I preach like I feel it? Don't you think just because you came to church you are son? Oh, come on somebody. Hallelujah. Being in the church does not mean that you are son. Hallelujah. Vir na igreja não significa que você é filho. Eu ouvi quando João disse: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, que não nasceram da vontade do homem, não nasceram da carne, mas nasceram do Espírito. Eu vim dizer para alguém que nesta manhã, nesta tarde, Jesus está a dizer: eu quero te fazer filho, eu quero te fazer filha, eu quero te fazer filho com todos os direitos. Eu quero que você me aceite em espírito e em verdade e transforma completamente a sua vida. Os céus se abriram. Oh, come on, man. Mas não fica por aí. A coisa começa a complicar agora, porque nós acreditamos que talvez seja simplesmente alegria. Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo. Eu não gostaria de vos iludir. Não pense que depois de batizar agora tudo vai ficar no automático. Mentira de Satanás. A coisa piora, ele aperta, porque ele quer que você desista. Mas o Deus que te chamou e te fez nascer de novo, ele te dá força, ele te dá energia, ele te dá resiliência. 1000 cairão de um lado, 10.000 à direita, mas tu não serás atingido. Eu sinto Jesus Cristo aqui. Aleluia. Jesus foi levado para o deserto. O diabo começou a tentá-lo. O diabo começou a oferecê-lo. É engraçado isso. Antes de eu me batizar, não trouxe as ofertas que está trazendo agora. Depois de se batizar, ele está trazendo oferta. Eu vou te dar um mundo. Como é que você vai me dar um mundo se o mundo não é teu? Come on, man. Eu vou te dar todos os reinos da terra. Como é que você vai dar os reinos da terra se eu sou o Senhor dos senhores, reis dos reis? Jesus venceu o inimigo compreendendo quem ele é. Porque se você não entender quem você é, esse batismo, ele vem te dar identidade, te faz compreender quem eu sou em Cristo Jesus. Satanás, eu não preciso da tua oferta, eu já recebi uma oferta maior. Jesus se ofereceu na cruz e deu a sua vida por mim. Eu fui resgatado pelo sangue de Jesus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Tem tentações. Jesus enfrentou tentações, porque não tem como você andar com ele e você não enfrentar tentações. Deus te desenhou perfeitamente. Essa cara linda. Tem muita gente que quer fazer oferta. Deus te fez perfeitamente. Essas habilidades, essa competência. Tem muita gente que quer roubar, quer ficar com ele. Por essa razão é que o inimigo vai vir fazer oferta. Mas pela graça de Deus, você não recebeu qualquer espírito. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Tiago disse: meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por diversas tribulações. Aleluia. Te alegra, porque o Senhor permite que você passe. Paulo diz em Romanos: tende alegria quando passando por diversas tribulações. Saiba que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência não traz confiança.
confusão, porquanto o amor de Deus está manifesto em nossos corações. Posso pregar conforme eu sinto? Paulo explica: não veio sobre vós tentações que não sejam meramente humanas, o quais não podeis suportar, porque da mesma forma que vem a tentação, Deus lhe dá o escape. Eu vim lhe dizer: o diabo não vai ganhar essa batalha. Não vai, não vai, não vai. Mais uma vez, não vai. Aleluia. Porque a minha Bíblia diz que eu saí dessas águas. Não é um banho que eu tomei. Você já tomou muitos banhos. Não se trata de um banho, se trata de um novo nascimento. Novo nascimento significa nova natureza. Eu não preciso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo, mas a minha natureza será completamente diferente. Aleluia. Porque o Espírito de Deus trabalhou em mim, arrancou aquilo que não prestava, removeu todas as minhas teimosias, removeu todas as minhas inclinações, removeu todos os meus desejos descontrolados. Agora Ele me deu controle, agora eu posso controlar. Ele me deu um fruto que se chama domínio próprio. Antes eram as minhas vontades que me controlavam, agora é eu que controlo as minhas vontades. Antes eram os meus desejos que me controlavam, agora eu é que controlo os meus desejos. Antes eram as minhas emoções que me controlavam, agora eu é que controlo as minhas emoções. Antes eram as minhas palavras que me controlavam, agora eu é que controlo as minhas palavras. Satanás perdeu, porque o Espírito de Deus assumiu o controle da minha vida. Agora é Ele que controla, é Ele que orienta. E eu ouvi quando a Bíblia diz: portanto, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo. Não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito.